Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre as ameaças do Maduro, né? Vocês sabem, os Estados Unidos decretaram, né, que o Pentágono pode usar força militar contra cartéis de drogas. E no mesmo dia, o Marco Rubio falou que o Maduro não é o presidente da Venezuela, ele é, na verdade, o chefe de um cartel de drogas, o cartel de Los Soles, que teria se apossado da Venezuela, né? Então muita gente ligou as duas coisas e chegou à conclusão de que os Estados Unidos podem estar preparando uma operação militar contra a Venezuela. E até a Colômbia falou que não, que vai defender a Venezuela, jurou defender a Venezuela, não sei o que lá. E o próprio Maduro hoje, rapaz, o Maduro tá nervoso, cara. O Maduro diz que ataque contra ele pode ser o fim do Império Americano, porque as forças armadas venezuelanas vão destruir o grande Satã, o grande Estados Unidos, eu não sei o que é lá, e eu não sei que foi que ele bebeu nisso daí, mas eu quero 2 doses disso daí, porque deve ser muito bom. Essa notícia foi sugerida por Lula Potter e o Cálice de Pinga de 51, Xandão Potter e o Inimigo da Toga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente não sabe ainda se os Estados Unidos vão de fato fazer uma ação militar contra a Venezuela. Eu acho pouco provável uma ação militar contra a Venezuela. Como eu já falei aqui no outro vídeo que eu fiz sobre isso, eu acho muito mais provável que eles façam das duas uma. Ou mandarem mercenários para fazer o trabalho deles, isso é uma possibilidade. Existem vários grupos mercenários americanos que poderiam fazer esse trabalho. A Venezuela é um país grande, cara, tem muitas forças de segurança lá, tem muitos guardas, muito exército, coisa e tal. Mas um grupo mercenário bem treinado pode chegar lá no coração do poder e pode eliminar o Maduro rapidamente, resolver o problema muito fácil, né? De qualquer forma, essa é uma das soluções. A outra solução seria fazer algo como eles fizeram com Cuba, né, que é um bloqueio marítimo. Os Estados Unidos, na época da crise dos mísseis de Cuba, simplesmente bloqueou a Cuba. Não conseguia chegar nenhum navio, nem sair nenhum navio. Poderiam fazer a mesma coisa com a Venezuela. Certamente seria um golpe muito sério na Venezuela, né? A Venezuela tem saída por terra para o Pacífico através da Colômbia e através do Brasil para outros lugares, mas a verdade é que é bem mais complicado para a Venezuela vender coisas dessa forma. A Venezuela está acostumada a vender petróleo e outros minerais através da sua costa, né? Então, se os Estados Unidos fizer um cerco e proibir os navios venezuelanos de sair da Venezuela, eles teriam um problema muito sério. Eu não sei o que vai ser a decisão dos Estados Unidos, qual vai ser a operação ali. Eu só tenho uma certeza. A Venezuela não tem como ganhar essa guerra. Não tem como. O pessoal às vezes aponta para o fato da falha dos Estados Unidos na operação da Baía dos Porcos lá em Cuba, né? Para quem não lembra, naquela época, Cuba tinha recém se tornado comunista e coisa e tal, e os Estados Unidos tentaram de fato tomar o poder em Cuba, mandar uma equipe militar lá na Baía dos Porcos e tentar derrubar o governo cubano, e não conseguiram, falharam. Não conseguiram fazer isso, né? Mas o pessoal esquece que naquela época Cuba, na verdade, era um preposto russo, né? Era um preposto soviético. A União Soviética estava mantendo o regime cubano com muita arma, muito dinheiro, muita força, muito equipamento. Isso não existe mais. Cuba hoje em dia foi abandonada pela Rússia porque não tem nenhuma relevância econômica mais. A Venezuela, da mesma forma, não tem mais nenhuma relevância. Quando teve, alguns anos atrás, quando teve o caso do Guaidó, lá em 2018, de fato, o Maduro quase caiu naquele momento, né? O Guaidó, vocês lembram o que aconteceu? O Congresso da Venezuela votou o impeachment do Maduro. E teria passado, só que aí o Maduro associou com a Suprema Corte, anulou o Congresso e disse que o Guaidó estava errado, não sei o que lá, enfim. Foi a confusão toda ali. Naquele momento teve muita briga ali na Venezuela, inclusive muitos militares que ficaram contra o Maduro. E foi por muito pouco que o Maduro não caiu. Ele só não caiu por quê? Porque o Putin na época ajudou ele. O Putin não tem como ajudar mais agora.
A situação do Maduro agora é que ele sabe que não tem como ganhar essa guerra. A única expectativa que ele tem é que o Trump de fato não inicie essa guerra contra a Venezuela, né? Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe. Então, quando você vê essas imagens aqui, o Maduro diz que ataque contra ele pode ser o fim do Império Americano, e não sei o que lá. E teve uma outra aqui, olha só, caralho, que vídeo ridículo esse daqui. O Maduro mostrando que tem um exército muito grande, muitos generais, olha só quantos generais tem na Venezuela, todo mundo leal ao Maduro, um monte de generais aqui, coisa e tal. E eu não sei não, cara, esses generais, não sei se você sabe, mas general não ganha guerra, né? Quem ganha guerra é o pessoal que vai lá na linha de frente, né? Se tivesse um monte de general aqui e não tiver ninguém para ir na linha de frente, eu não sei se esse negócio funciona ou não. De qualquer forma, entenda o que o Maduro está fazendo aqui. A preocupação dele não é convencer os Estados Unidos de que a Venezuela pode destruir os Estados Unidos. Os Estados Unidos sabem de que não tem condição nenhuma da Venezuela destruir os Estados Unidos. Ele está fazendo esse showzinho aqui para convencer as pessoas na Venezuela que não há risco. É exatamente o mesmo show que faz o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o pessoal do STF, quando grita lá, soberania, soberania, não, porque não vamos nos curvar aos americanos. O que eles estão falando com isso? Eles estão tentando passar a ideia de que eles podem ganhar do Trump nessa disputa? Não, eles sabem que não podem, e não tem nenhuma chance de ganhar do Trump nessa disputa. Da mesma forma, esses milhares de generais venezuelanos aqui não tem nenhuma chance de ganhar do Trump em qualquer disputa que seja. O problema deles não é convencer o Trump, o problema deles é convencer o povo que está debaixo deles. Quando você começa a ter um baque desse tamanho dos Estados Unidos contra o Brasil, por exemplo, ou contra a Venezuela nesse caso, as pessoas começam a, porra, eu não vou obedecer esse cara, né? Porque, porra, esse cara vai cair, porra, os Estados Unidos vai bater nele, vai cair. Eu não quero estar no meio dessa merda, não, vou vazar. Não vou obedecer essas ordens. O pessoal começa a não obedecer. Quando eles falam essa coisa toda, quando você vê o Gilmar Mendes, o Barroso, falando, não, porque estamos juntos do Alexandre de Moraes, porque o absurdo Trump está fazendo esse tipo de coisa com o Brasil, não sei o que lá. Eles estão falando isso não para você, não para mim. A gente já sabe, esse pessoal já perdeu esse jogo, eles não tem como ganhar esse jogo. É tipo achar que vai conseguir fazer uma virada aos 42 do segundo tempo num jogo que você está jogando com 3 jogadores contra 11 do outro time e um time muito melhor. Não tem chance de eles ganharem esse jogo. O que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo convencer aquelas poucas pessoas que ainda estão do lado deles de que não, vamos lá, nós vamos conseguir. Continua remando aí que nós vamos conseguir. Não vai, mas se o pessoal desistir, aí é pior ainda. Se o pessoal desistir, aí acabou, eles não tem o que fazer. Então é isso que o Maduro está fazendo aqui. Ele está mostrando esse monte de general aqui, olha só, que eu tô cheio de generais aqui, o Cabelo, que é o aliado dele lá, né, falando aqui, não sei o que lá, então, estamos todos aqui, prontos para defender a Venezuela, iremos lutar pela nossa própria vida e não sei o que lá, o que é uma lorota, não vão não, vai todo mundo fugir no final das contas. Fizeram até um meme aqui com esse negócio, né? O recado do Maduro pro Trump, que não, porque nós vamos lutar até a nossa própria morte, não sei o que lá. O cara tá falando em espanhol aqui, né? Deixa eu botar um pouquinho do trecho para vocês ouvirem ele falando aqui. Bombardeiros, caças invisíveis, submarinos atômicos, e acha que eu tenho medo de você? Você está correto, pero mis soldados não. Mis soldados me defenderão até a morte. Você está ferrado. É óbvio que é isso, né? Ou seja, o que o cara está falando é isso. Não que nós vamos, aqui temos um monte de generais aqui que vão nos defender. Ele está falando isso não para o Trump, ele sabe que o Trump está cagando para isso, que não tem chance. Mais uma vez, a Venezuela tem meia hora de exército para lutar contra os Estados Unidos. Meia hora, se muito. Se durar meia hora, se não for 20 minutos de guerra que eles aguentem segurar com os Estados Unidos.
O objetivo deles é manter pelo menos o pessoal que está obedecendo eles ali, o pessoal que está debaixo deles. Não, nós temos chance, nós vamos brigar. É igualzinho a situação do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes no STF nesse momento. Não porque nós vamos bater nas Magnitsky, que se o Magnitsky vier aqui a gente vai dar porrada nele, vamos botar ele no inquérito das fake news e não sei o que lá, e vamos resolver esse problema todo e coisa e tal. Por que eles estão falando isso? Porque eles acham que vão convencer o Trump de que eles não estão sentindo nada? O Trump sabe que eles estão sentindo. Todo mundo sabe que eles estão sentindo. Só eles que querem demonstrar que não estão sentindo nada, né? A preocupação deles são as pessoas que estão debaixo deles. Eles querem convencer essas pessoas de que não, ainda tem chance. Vamos lá, continuem lutando por mim. É isso aí, morram por mim, por favor, morram por mim. Não, o cara falou, não vou morrer por você, não. Enfim, é uma palhaçada esse negócio do Maduro. Cara, que vídeo ridículo, bicho. É o que eu falo pra vocês, é questão de força. No momento que você tem que demonstrar força, é porque você tá fraco, cara. Se você tiver forte realmente, você não precisa demonstrar força, é natural, as pessoas percebem a força. No momento que o Maduro precisa juntar um monte de general numa sala, tá vendo? Eu tenho um monte de general do meu lado, é isso aí. E, tá, até parece que isso vai fazer alguma diferença contra os Estados Unidos no final das contas, né? Isso aqui é uma declaração de fraqueza, ele está apavorado com essa história. A questão dele é essa, já deve ter muito general pensando, pô, vou pular para outro lado, vou sair desse barco, né? E aí ele tá falando, não, tem um monte de general que tá comigo aí que ainda, o pessoal já tá aqui, né? Sei lá se esse pessoal é general mesmo no final das contas, mas o ponto é esse. É um desespero do Maduro, ele não sabe o que fazer, né? Tem aqui a advertência do Marco Rubio, que a gente já falou sobre o Maduro, que vai acontecer mesmo. E tem gente dizendo que já chegaram grupos mercenários americanos na Venezuela, tá? Talvez essa coisa seja mais rápida do que a gente imagina. Eu não sei, tá? Não sei qual é o plano americano. Eu acho que, não sei se passa por mercenários ou se tem alguma outra coisa. Pode ser o bloqueio naval. O bloqueio naval é perfeitamente razoável no caso da Venezuela. Por mais que a Venezuela não seja uma ilha, como é o caso de Cuba, a Venezuela, a maior parte das vendas dela ainda é através do mar, né? Então ela pode sim ser muito afetada por um bloqueio naval. Não sei qual vai ser a estratégia americana nesse caso. Eu só sei que o Maduro está ferrado. E o grande risco dessa história é o Lula e o Gustavo Petro entrarem nessa para tentar ganhar popularidade. Não que vamos brigar com os Estados Unidos e coisa e tal, vão ferrar o Brasil completamente se for o caso, se deixar eles fazerem isso.